Olá, hoje mais um vídeo muito interessante, a partir do capítulo 15. Espero que você tenha assistido aos outros vídeos, tenha ouvido todos os vídeos anteriores para melhor entendimento da continuidade do livro de Jeremias. Aqui no capítulo 15, Deus diz a Jeremias: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença. Ponto de exclamação. Ou seja, Deus está irritado. Que saiam. Jeremias estava pedindo para que Deus perdoasse o povo. E Deus dá essa resposta a Jeremias. Se perguntarem, para onde iremos? Aqui aos sobreviventes à guerra, aqueles que sobreviverem à Babilônia, que estava vindo para destruir Israel. Para onde iremos? Pergunta o profeta, né? Pergunta o povo ao profeta. Então o profeta deveria dizer a palavra de Deus. Aqui Deus diz: os destinados à morte, que vão para a morte. Os destinados à espada, que vão para a espada. Os destinados à fome, para a fome, etc, etc. Para resumirmos, o que está escrito é o seguinte: quando perguntar a ti, Jeremias, esse povo ímpio perguntar, para onde iremos agora? Você deve responder: essa é a palavra do Senhor. Vão para os quintos dos infernos. Eu sei que parece forte. Sim, parece forte, mas ironias à parte, é de fato o que está mencionado aqui. Realmente, quando Deus diz, os mortos vão para a morte, os que morrerão de fome morram de fome, é exatamente isso. Deus se esqueceu do povo. E o profeta não é aquele profeta que conhecemos hoje, que só prega coisas boas, que só faz profecias boas. Você vai conseguir um emprego, você vai ficar curado, você vai ter um casamento feliz e etc. Não é Deus que manda fazer isso. Se Deus pedir o profeta para falar isso, está certo. Mas hoje em dia as pessoas estão falando aquilo que vem à sua cabeça, porque eles querem a aprovação do povo. Não é Deus que manda. Mas aqui o profeta Jeremias está falando exatamente o que Deus manda. Deus disse para aquele povo morrerem. Para aquele povo morrer. Deus continua dizendo: enviarei contra eles a espada, os cães para dilacerar, até mesmo os cães. Deus controlaria a mente dos animais para matar aquele povo de Israel. As aves do céu, até mesmo as aves do céu, imagine, um passarinho, até os passarinhos iriam lutar contra o povo de Israel, porque Deus estava muito irritado pelos pecados do povo. O texto continua com Jeremias conversando com Deus. Jeremias diz que a alegria dele é a palavra de Deus, que jamais ele se assentou na mesa com más companhias para se divertir. Ele diz que nunca festejou com eles. Antes ele sentava-se sozinho. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele e encheu Jeremias de indignação. Ou seja, Jeremias andava pela sua cidade e via o povo perdido. O povo era que nem animal, perdido, sem entendimento. E Jeremias não se divertia com eles. Antes preferia sentar-se sozinho. Deus ainda diz a Jeremias o seguinte: o povo
poderá se revoltar contra você, porém, você não deve se revoltar contra o povo. Aqui temos uma lição para nós. Mesmo que as pessoas se voltem contra nós, devemos permanecer amando cada um deles, por amor a Deus. O capítulo termina com Deus dizendo: se Jeremias for fiel, Deus, livrará Jeremias das mãos dos ímpios e o resgatará das garras dos violentos. E agora no capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, abre aspas, não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Por que isso? Porque aquele que tivesse filho naquele local em que Jeremias estava, todos eles morreriam de doenças graves. Pereceriam pela espada e pela fome. E os seus cadáveres seriam alimento das aves, dos abutres e dos animais. E por quê? Porque a Babilônia estava vindo, novamente a Babilônia. E a Babilônia invadiria Israel de pouco a pouco. E quando isso acontecesse, haveria muito luto. E Deus pede a Jeremias para que não tenha piedade, não preste condolências aos mortos e não chore por eles. Não ofereça comida para fortalecer os parentes daquele que morreu. E também menciona, não entre numa casa em que há um banquete. Deus está pedindo para que Jeremias permaneça distante do povo. Já no capítulo 17, Deus diz que os pecados de Judá estão escritos com estilete de ferro e que eles pagarão em dobro por todo o mal que fizeram. Versos interessantes dizem o seguinte: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, e maldito é o homem que confia na humanidade. Aquele que confia em Deus será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vale ressaltar que o coração aqui não é exatamente o nosso coração, mas se refere ao cérebro humano. E assim concluímos mais um vídeo.